Se alguém pecasse aqui, e que coisa, e eu, o profeta falando, eu fosse o juiz disso, desse grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês, se eu tivesse a jurisdição. Esse é outro ponto que vocês têm que observar e marcar. Quando você se depara com algo, você tem jurisdição para aquilo. Se eu tivesse jurisdição sobre todos vocês, e se alguém pecasse e eu dissesse, agora o irmão Gran, um irmão com esse nome lá, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. E se eu dissesse para o meu próprio rapaz, eu creio que é o Billy Paul, para pagar o preço, mesmo assim isso não seria justo. Então qual seria a forma? A única maneira pela qual eu poderia ser justo, o profeta falando, se eu tivesse jurisdição sobre vocês, e alguém errasse, a única maneira pela qual eu poderia ser justo, se eu mesmo tomar seu lugar. Presta atenção. Presta atenção no comportamento de Cristo do Éden até o Apocalipse. Preste atenção. A noiva não tem essa jurisdição. Então seria eu tomar o seu lugar. O quê? Fui eu quem pronunciou o julgamento. Então, se eu desejasse redimir o homem, essa é a questão. Deus pronunciou um julgamento sobre Adão e Eva, não para encarcerá-lo, não para aniquilá-lo. Errou, Adão e Eva erraram. Era a jurisdição dele. Mas era a família dele, era filho dele, era a criação dele. Então, quando diz o profeta, fui eu que pronunciou o julgamento. Então, se eu desejasse redimir o homem, eu mesmo que teria que tomar o seu lugar. Foi o que Cristo fez. Amém? Deus em Cristo, Cristo na igreja. É outra revelação importante. Você crê que Cristo está em você? Aí é a questão. Não podemos ter um Cristo só curador. As obras que eu fiz, vós também as fareis. Agora, olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira pela qual o próprio Deus poderia redimir este homem, era descer e tomar seu lugar. Essa foi uma lei que foi dada por Moisés de redenção, que isso tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno. Agora, como é que fica? O profeta diz, se eu tivesse jurisdição, mas ele não tinha. Mas espera aí, o Bruno nasceu com a cola de fogo no berço, ele não era digno? Não. Para esse exercício de função, de jurisdição, ele não era. O próprio Jesus disse, eu não vim para isso. Quando aquele casal estava se comportando indecentemente na igreja, no santuário, namorando ali, com cenas indecorosas dentro da igreja, o anjo do Senhor veio a ele e falou, o que você falar vai acontecer. Aí é que conta agora a maturidade. Por que é que Deus não libera para nós certas coisas, mais coisas? Porque Deus fala, mas o que ele vai fazer com isso? O irmão olhou para aquele casal e disse assim, isso eu não faço. Está vendo? Você olha para uma pessoa que comete um erro, uma falha, você diz, isso eu não faço. Aquilo eu não faço. Aquilo eu não faço. Mas a irmã Ana falou, isso eu não faço. Mas culpado no mínimo, culpado no máximo.
eu os perdoo. Ele não tinha dignidade para isso. Não era a jurisdição dele. Ele não tinha cabeleira branca. Aquele que tinha cabeleira branca, quando julgou, desceu. Lá no Oriente Médio tem um costume do povo, não estou dizendo que é certo, mas não sei se é assim ainda. O filho erra, leva lá perante uma autoridade, não sei se é civil, se é eclesiástica, leva lá e é o seguinte: você fez isso, tá? Então é 20 chicotada. Bota a pessoa num canto lá e 20 chicotadas nas costas. Chega o menino, a menina lá e, entendeu? 20 chicotadas nas costas. Mas tem uma saída. O pai pode apanhar no lugar. Aí o pai fala: não bate no meu filho, não. Eu tomo o lugar dele. A lei aceita aquilo. Ele apanha no lugar do filho. É isso que Deus fez. Ele apanhou no nosso lugar. Você quer que Cristo está em você? Pastor Deus, você apanha no meu lugar? A mensagem é isso, meu irmão. Ou eu apanho no seu, você apanha no meu, ou então é só letra da mensagem. Cristo está em nós, para quê?